Hi! Ei pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo meio que mashup. Ele é uma mistura entre um vídeo de Halloween e um vídeo histórico, porque hoje também é feriado aqui na Alemanha. Hoje a gente comemora aqui a Reforma Protestante. Querem saber mais? Então fiquem aí. Então pessoal, hoje a gente vai montar as abóboras e decorar elas um pouquinho, padrão Halloween, né, devido ao feriado. E o Ronan vai contando um pouquinho da história desse feriado que rola aqui também ao mesmo tempo que a gente vai montando. É basicamente isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Então, para começar, nós iremos fazer o momento Eliana. Nós iremos precisar de 3 abóboras. Ou uma, se vocês tiverem lógico, sozinho. porque no caso a gente vai fazer 2 bolzinhos, porque quando a gente for cortando as coisas, a gente vai colocando aqui dentro e depois, do Halloween, a gente vai aproveitar essas abóboras para fazer sopa. E também para não fazer bagunça na sua casa, é muito importante. 2 pratos, porque a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que deixar a abóbora retinha. Então a gente vai precisar de faca de serra, eu uso aquela faca de pão para deixar a abóbora retinha. Iremos precisar de colheres para cavucar. Nós compramos isso na Estônia no passado, que é justamente o material que usa para fazer as serrinhas, a boca, os olhos. Então, se vocês não tiverem isso, vocês improvisem, sei lá, usa aquele troço de unha, de limpar a unha, mas aí vocês não podem fazer sopa depois. Nós vamos precisar de isqueiros e velas. Então, vamos começar? E se vocês estiverem perguntando por que a abóbora é tão pequenininha, gente, acabou tudo no mercado aqui. A gente não achou abóbora grande, então vamos ter que fazer com essa mesmo. Nós deixamos por última hora. Então, pessoal, enquanto eu for nivelando minha abóbora, eu vou contando para vocês um pouco sobre o feriado de hoje. Aqui hoje é comemorado o dia da Reforma Protestante. É uma homenagem que alguns estados só da Alemanha, não são todos os estados da Alemanha que comemoram esse feriado. E eu vou explicar o porquê pra vocês. Crianças, cuidado com a faca, tá? Quem sabe faz ao vivo. Ô, louco. Uma ideia para vocês fazerem a abóbora bem feitinha é você pegar o desenho que você quer na internet, você faz o desenho primeiro com a caneta aqui na abóbora e depois você vai lá e começa a cortar. Porque se você for direto cortar, você pode fazer errado e estragar a sua abóbora. Bom, hoje é 31 de outubro. Como eu falei, é o dia da Reforma Protestante e esse feriado ele só é comemorado em poucos estados aqui da Alemanha. Ele é comemorado aqui em Hamburgo, ele é comemorado na Saxônia-Anhalt, na Mecklenburg-Pomerânia, que é o estado aqui de cima, e Turíngia. E por que só em alguns estados e não em toda a Alemanha é feriado? Porque em 1517, Lutero pregou suas 95 teses na Igreja de Todos os Santos, lá em Wittenberg. E a partir daí ocorreu uma grande revolução no mundo sobre essa divisão. A partir daí começa a surgir a Igreja Protestante. E com o desenrolar e o desenvolvimento de tudo isso, isso culminou na Paz de Augsburgo. O que ela falava? Ela falava que cada rei iria escolher a religião da sua população. E esses estados que são feriados hoje são os estados em que eram predominantemente protestantes. Nós aqui na Alemanha nós temos uma divisão bem grande entre estados católicos e estados protestantes. Mas não é uma rixa, é só uma forma histórica que se desenvolveu. Por que eu estou falando isso? Aqui, por exemplo, em Hamburgo, a gente não observa a maioria das igrejas católicas, como lá em Bayer e em Wittenberg, que é a região do sul. Observa-se já a predominância de igrejas católicas, tanto que o barroco alemão, para mim, é um dos barrocos mais bonitos que existem no mundo. Quando a gente for lá, a gente vai fazer vídeo. Gente, o sorriso da minha abóbora tá ficando torto, não tô conseguindo consertar. Ela teve derrame. Ela tá meio capenga. Vou fazer o meu aqui, eu não sou que nem o Jefferson, não. Eu gosto o Ronan vai no live, na live. Ao vivo é melhor! Eu faço na emoção. Eu acho que na emoção é perigoso. Então, gente, vocês devem estar se perguntando, nossa, que coincidência, Halloween e Reforma Protestante no mesmo dia. Nada na história é coincidência.
Tanto que hoje começa aqui na Alemanha o Trido. O que é um Trido? Trido é um feriado religioso em que se comemora durante 3 dias. O mais famoso é o Trido da Páscoa. Mas o de hoje começa com o Halloween, que é a véspera de Todos os Santos. Aí amanhã, que é o dia de Todos os Santos, que é o All Hallows. E depois, no dia 2, é o dia de Finados. Então esse tríodo, por isso que se comemora nesse dia. Então você que tem essa coisa de nossa, Halloween é um feriado do demônio, é coisa do mal. Muito pelo contrário, Halloween é um feriado que surgiu a partir da igreja. Gente, olha a minha primeira carinha de abóbora. Daqui a pouco eu vou cortar. Eu tô pensando em cortar ela por baixo. Normalmente a gente corta por cima e tira o tampão. Mas essa abóbora, ela tá tipo com um cabelinho. Então eu tô pensando em deixar ela, sabia? Aí eu vou cortar por baixo pra remover as coisas. Bigodinho fininho, cabelinho na régua. Ela tá com tipo um topetinho, olha que bonitinha. Eu comprei ela por isso. Então eu acho que dá pra gente tirar embaixo e Acho que fazer. eu fiz errado mesmo. Não desenhou, tô falando. Segue o Jeff. Gente, uma coisa que é importante também, que eu não sei, eu acho importante, né? Por que Lutero escolheu o dia 31 para pregar as suas 95 teses? Isso é uma controvérsia histórica. O maior apoiador do Lutero, o braço direito dele, o Philip Melanchthon, ele diz que o Lutero escolheu esse dia de forma didática, porque justamente por ser a véspera do domingo, do Dia de Todos os Santos, como a maioria da população era analfabeta, isso era uma coisa didática para as pessoas se lembrarem dessa data. Mas isso não é uma fonte que se confirma, então é problemático essa informação. Então, pessoal, eu fiz o meu buraquinho embaixo. E esse é o tampão. Não joga o tampão fora, porque depois que você jogar o tampão fora, você não consegue colocar a vela aqui dentro para botar dentro da abóbora. Aí agora eu vou ter que pegar com a colher e cavar por dentro para remover todas as sementes. Gente, hoje em dia, a partir de 2017, surgiu uma rota oficial, tipo assim, tipo os passos de Anchieta, tem os passos de Lutero. Então, qualquer dia desse a gente vai fazer, não é especificamente essa rota, mas quando a gente passar pelas cidades e ver plaquinhas sobre, a gente compartilha com vocês. Eu vou catucar. Nossa senhora, não é fácil não, gente. Aí faz a chuca na abóbora. Ô, coitadinha. Passiva. Um salve para as passivas. A minha tá linda agora, gente. Acabei de cavucar, não tem mais nada por dentro. Claro que não dá pra ver, mas tá legal. Ó a minha abóbora, como é que ela tá? Ai, que lindo. Nossa, que bocão. Que isso, né? Ó, É um... boquinha de veludo. Gente, uma coisa que eu acho legal também de falar com vocês é que como que se deu esse processo histórico, como que ele foi relevante para a humanidade. A Alemanha tem momentos históricos que realmente modificaram toda a história da humanidade. Antes de Lutero ter pregado suas 95 teses, Gutenberg desenvolveu a prensa móvel aqui. Isso já revolucionou todo o sistema de publicação, porque antes, não sei se vocês sabem, durante a Idade Média, eles faziam página por página, principalmente nos mosteiros, e levava muito tempo. Então, com Gutenberg desenvolvendo a prensa móvel, isso foi uma revolução muito grande. E um dos momentos mais importantes também foi a própria Reforma Protestante, porque ocorreu uma divisão que permanece até hoje. A maioria dos países da parte do norte da Europa, eles são países protestantes.
a predominância é de protestante. Ó, a Alemanha, os países nórdicos, então, Finlândia, Suécia, a própria Suíça, que não é um país nórdico, né? A Áustria, mais qual? Aí já indo pra lá eles começam a virar ortodoxo, né? Mas isso eu acho interessante porque, menino, dá pra fazer não, já deve ter um monte de filme do Lutero, mas a saga dele foi muito interessante. Porque ele foi e pregou as 95 teses lá, aí isso foi em 17. Aí depois, na dieta de Worms, ele foi excomungado pelo Papa. Ele achava que ele não ia ser excomungado. Foi excomungado pelo Papa. Aí depois ele falou, fudeu, o que ele fez? Foi se exilar no castelo de Wittenberg. Aí lá ele tinha o apoio do eleitor, né? Porque como que funciona? Existe a figura do imperador do Sacro Império Romano Germânico e existe a figura dos eleitores, que é quem vai eleger esse imperador. Geralmente eram 7. Então esse eleitor, ele apoiou secretamente o Lutero, que fez o quê? Traduziu a Bíblia do latim para o alemão em 2 meses. Isso é considerado um dos maiores feitos do Lutero. E essas traduções existem pouquíssimas até hoje. Tanto que uma Bíblia traduzida daquela época é um artigo de luxo hoje em dia numa das grandes bibliotecas públicas das cidades. Aí Lutero foi, traduziu a Bíblia, aí depois o Papa foi e falou assim, não, reclamou. E junto nisso tudo, o que estava acontecendo? O Império Turco estava surgindo, estava crescendo. Aí Carlos V, que não é bobo nem nada, falou o seguinte, eu preciso de uma aliança militar. A gente está no meio dessa intriga. Então o que a gente vai fazer? Eu vou dar liberdade religiosa para vocês, mas vocês vão ter que me ajudar. Aí fizeram uma aliança para poder deter o Império Turco, que vai culminar depois nisso só com a paz de Augsburg, que justamente, como já havia dito para vocês, é a ideia de que cada príncipe vai determinar qual é a religião do seu povo. E isso parece ser estranho, mas lembre-se que aqui na Alemanha era toda dividida em vários reinos, em vários ducados, principados, e isso faz toda a diferença. Por isso que existe o feriado de hoje, só é feriado em algumas áreas e em outras não. E também vale lembrar que por causa disso, de toda essa fragmentação, a unificação alemã se deu de forma tardia, assim como a própria italiana, só lá no século XIX. Eu já falei tudo da história, passei 500 anos de história e Gerson não acabou a primeira abóbora dele ainda. Deixa eu ver. Hannibal. É tipo um Hannibal, gente. Tô no fim. Aí, gente, depois vocês raspam aqui, ó, por dentro, pra não ficar aparecendo as melequinhas da abóbora. Ai, gente, olha que linda que ela tá, gente. Ai, eu vou acender, ela vai ficar linda. Essas são nossas abóboras. A abóbora vomitadora, a abóbora Chico Bento e a abóbora... do mal. Malévola. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem, ative o sininho para receber notificações E manda suas abóboras pra gente ver também. Happy Halloween, bitches! Bye!